Em entrevista cedida a Adriel Oliveira e Marta dos Anjos na manhã do dia 3 de junho de 2020, o professor Fossa revelou o seguinte, abre aspas, uma coisa que eu queria fazer também, que está nos meus planos, mas que não concretizo, é fazer plantações de coisas. Caro professor Fossa, hoje, em homenagem aos seus 71 anos de vida, pedimos licença para lhe ajudar a concretizar parte desse seu plano de fazer plantação de coisas. Por unanimidade, lhe foi concedido por seus ex-orientandos, colegas e amigos o título de Excelente Agricultor Acadêmico. Esse título se deve aos anos que você se dedicou e vem se dedicando à semeadura e colheita de inúmeros frutos acadêmicos. A excelência do agricultor acadêmico John Fossa pode ser demonstrada pelos saborosos e suculentos frutos acadêmicos, colhidos por ele ao longo de 31 anos. Essa destreza é revelada não só pela quantidade de frutos colhidos, mas também pela diversidade de sabores. História da matemática. Educação matemática. Teoria dos números. Filosofia da matemática. Lógica e até alguns poemas. Frutos acadêmicos, 1990-1998. O livro Técnicas de Demonstração em Matemática, publicado em 1990, apresenta uma introdução informal às mais básicas técnicas de demonstração. O Ensino do Conceito de Variável, publicado em 1992, apresenta uma discussão teórica acerca do ensino do conceito em tela. Poems and Other Poems. Nesta obra, é apresentado alguns poemas de autoria do próprio Fossa. Em 1996, Fossa publicou a obra Teoria Intuicionista da Educação Matemática em língua inglesa e, em parceria com Erickson, publicou a obra A Pirâmide Platônica. 2 anos depois, em 1998, publicou a primeira edição em língua portuguesa da obra Teoria Intuicionista da Educação Matemática. Ainda em 1998, em parceria com Erickson, publicou a obra Dictionary of Paradox. Na referida obra, são descritos paradoxos que são interessantes na época ou que têm um interesse contínuo do ponto de vista histórico. Nesse ano, também foi organizador dos anais do 13º Encontro de Pesquisa Educacional do Nordeste, EPEN. Frutos acadêmicos colhidos, 2000-2009. Em 2000, organizou o livro Facetas do Diamante, ensaios sobre educação matemática e história da matemática. Em 2001, em sua primeira edição, Ensaios sobre a Educação Matemática, foi publicado contemplando a versão escrita de 10 de suas palestras mais requisitadas e ainda outros 6 ensaios sobre temas relevantes para a área da educação matemática. Ainda em 2001, em parceria com Erickson, publicou a obra Estudos sobre o Número Nupcial. Nesse ano, também foi organizador dos anais do 4º Seminário Nacional de História da Matemática. Em 2003, publicou Geometria Urbana. Introdução à Teoria Elementar dos Números Primos, publicado em 2003, aborda os conceitos mais importantes sobre os números primos, de forma abrangente, apresentando técnicas elementares de demonstração
e resultados básicos de divisibilidade. O livro Presenças Matemáticas, organizado por Fossa em 2004, discute as ideias e os conceitos fundadores da matemática. Traz ao leitor estudos sobre as dificuldades do seu ensino, oferece contribuições sobre o conhecimento da realidade do aluno e discute questões metodológicas e filosóficas. Também em 2004, foi organizador dos anais do primeiro Colóquio Brasileiro de História da Matemática, quarto Encontro Luso-Brasileiro de História da Matemática. A obra Número e Razão, os Fundamentos Matemáticos da Metafísica Platônica, publicado em 2005 em parceria com Erickson, é de grande interesse de filósofos e historiadores da matemática. Além disso, a discussão centrada nas influências culturais da matemática terá interesse para humanistas, educadores, cientistas e artistas, bem como todos os que querem saber mais sobre nossas heranças culturais. Em 2006, todos os frutos colhidos tiveram importantes parcerias. Com Anjos, traduziu a obra Philosophy and Fun of Algebra, de autoria de Mary Bowl. A referida obra tem como tema o ensino de matemática, apresentando uma narrativa bem peculiar, usando até histórias bíblicas para falar sobre matemática e álgebra. Em parceria com Erickson, publicou as obras A Linha Dividida, uma abordagem matemática à filosofia platônica, e Um Panacum de Paradoxos. O livro Padrões de Simetria, do Cotidiano à Sala de Aula, tendo como autores, além de Fossa, os professores Rogéria Rego, Rômulo Rego e Jussara Paiva. Trata de uma pesquisa em etnomatemática envolvendo o conceito de simetria no cotidiano, com base na análise de frisos de carroceria de caminhão. Na obra A História como um Agente de Cognição na Educação Matemática, os autores Fossa, Mendes e Valdez tratam da história como um princípio de sustentação da cognição matemática em seus aspectos epistemológicos, implicando o desenvolvimento de possibilidades didáticas que contribuam para a melhoria da abordagem da matemática escolar em todos os níveis de ensino. Em 2007, foi publicado Uma Introdução à Vida e Obra de George Boole, como fruto de um minicurso proferido por Fossa e Souza, no Seminário Nacional de História da Matemática, realizado em Guarapuava. Em 2008, publicou Cabelos Negros, Olhos Azuis e Outras Feições da Matemáticas Puras e Aplicadas, e organizou a obra História e Tecnologia no Ensino da Matemática. A obra Introdução às Técnicas de Demonstração, publicada em 2009, se configura como uma edição revisada do livro Técnicas de Demonstração, de 1990. Essa nova edição contempla diálogos voltados para a argumentação, estrutura das demonstrações e demonstrações encontradas em textos matemáticos. Também em 2009, organizou a obra Matemática e Medida, 3 momentos históricos. Os 3 momentos históricos abordados na referida obra são estudos sobre o número nupcial, concebido na Academia Platônica, tópicos de história da trigonometria e elementos sobre o desenvolvimento da teoria da medida, ressaltando suas relações com o cálculo e a análise. Frutos acadêmicos colhidos, 2010-2021. Entre os anos 2010 e 2015, foi editor-geral da coletânea Arquivo para a História da Teoria dos Números e da Lógica, composto por 10 volumes, sendo 5 traduções e 5 obras originais. Essa coletânea
contribui tanto para esclarecer melhor a história da teoria dos números e da lógica, quanto para possibilitar mais o uso dessa história no ensino da matemática. Volume 1. Os primórdios da teoria dos números, publicado em 2010, constituído de parte A e parte B. Volume 2. Uma investigação das leis do pensamento, publicada em 2011. Volume 3. Um estudo histórico epistemológico do conceito de número negativo, publicado em 2012. Volume 4. Um estudo sobre as origens da lógica matemática, publicado em 2012. Volume 5. Tratado sobre o triângulo aritmético, publicado em 2013. Volume 6. Tratado sobre triângulos retângulos em números inteiros, publicado em 2014. Volume 7. A Teoria dos Números de André-Marie Legrand, publicado em 2015. Volume 8. Tratado sobre a Teoria dos Números, em 16 capítulos, publicado em 2015. Volume 9. Sobre os números amigáveis, publicado em 2015. Volume 10. Investigação sistemática e propriedade dos triângulos e retângulos em números inteiros, publicado em 2015. No período de 2010 a 2015, além dos 10 volumes dessa coletânea, outros frutos foram colhidos. Nesse tempo, o excelente acadêmico John Fossa colheu 3 frutos decorrentes de sua busca pela qualidade dos seus frutos. Estamos nos referindo às publicações em segunda edição de 3 de suas obras. Em 2012, publicou a segunda edição da obra O Ensino do Conceito de Variável, que, além de apresentar uma revisão da literatura sobre o ensino do conceito de variável, indica uma abordagem para a aprendizagem do referido conceito. Nesse ano também, publicou a segunda edição da obra Ensaios sobre Educação Matemática, que, além dos 16 capítulos originais revisados, traz 2 capítulos inéditos. Em sua segunda edição, a obra Teoria Intuicionista da Educação Matemática, publicada em 2014, aponta para explicações sobre os modos de pensar e agir na produção de conhecimento, com vistas a discutir sobre um exercício ativo, dinâmico e exploratório inerente à construção do conhecimento matemático, bem como de seu destino e aprendizagem nos diversos níveis escolares. A obra Introdução aos Métodos de Euler para achar números amigáveis, publicada em 2013, é o resultado da tradução do artigo de Números Amigáveis do matemático Leonhard Euler, em que ele demonstra, por meio de recursos algébricos, como encontrar novos pares de números amigáveis. Em 2019, publicou 2 livros digitais em língua inglesa, Teoria Intuicionista da Educação Matemática e Leonhard Euler, tratado sobre a teoria dos números, no capítulo 16. Em 2020, lançou o pré-print Introdução à Teoria dos Números, para alunos do curso de licenciatura, e o e-book Geometria Urbana, sendo um estudo das seções cônicas de Taximetric. O e-book Ensaios de Curta-Metragem, também publicado em 2020, é composto por 50 artigos que tratam de temas interessantes e importantes sobre história da matemática, a educação matemática, a filosofia e a atualidade, inclusive sobre o coronavírus. Agora, em 2021, publicou o e-book Pitágoras, Euler, Houghton e Amigos,
Ensaio sobre a História da Matemática. A referida obra é um compêndio que contém 10 artigos sobre a história da matemática, sendo que Pitágoras representa a matemática antiga, abordada nos primeiros 4 capítulos, Euler, os séculos 17 e 18, abordados no primeiro capítulo e nos capítulos 5 até 8, enquanto Houghton representa a reflexão sobre a própria matemática e sua história, abordada nos últimos 2 capítulos. Também publicou o e-book Leonardo Euler, o Homem e o Matemático. Nele, reconta a vida de Euler, dando atenção à sua produção bibliográfica. O livro O Olho do Mestre, 10 livros, textos históricos, publicado em 2021, tem Fossa como organizador e também autor de um dos artigos apresentados na obra. Os artigos do presente volume se ocupam com 10 exemplos de mestria no ensino da matemática, codificada em 10 livros textos históricos, começando com a matemática do Egito Antigo e progredindo até o ensino do cálculo no passado recente e a obra Literário-Matemática de Malbatarran. Esses são alguns dos frutos que foram cuidadosamente cultivados e colhidos pelo excelente agricultor acadêmico John Fossa. Seus frutos agregam uma riqueza de ideias e reflexões, que o tempo não nos permitiria aqui descrever. Mas como uma nuvem de palavras, expressamos o que o conjunto dessas obras representam. Sua generosidade pode ser percebida pelas inúmeras sementes acadêmicas compartilhadas. Com muita maestria, sob sua orientação em cursos de especialização, mestrado e doutorado, inúmeras pessoas tiveram a oportunidade de obter exemplares de suas sementes. E assim, germinações de suas sementes acadêmicas podem ser encontradas não só no Rio Grande do Norte, estado que lhe acolheu tão bem, mas também em outros estados nordestinos e no estado do Pará. Em Sergipe, Georgiane Silva. No estado do Pará, Irã Abreu Mendes, Isabel Lucena, José Ricardo Mafra e Pedro Sá. Na Paraíba, Graciana Dias, Leonardo Santos, Rogério Rego, Rômulo Rego e Roosevelt Silva. No estado do Ceará, George Fernandes, Joyce Mesquita e Wilter Ibiapina. Em Pernambuco, Josinalva Menezes e Severino Melo. No estado do Piauí, Disná Rodrigues e Nemone Pessoa. Na Bahia, Maria Aparecida Silva. No estado do Rio Grande do Norte, Andréia Moura, Candice Cavalcante, Claudiane Noronha, N. Souza, Francisca Vandilma Costa, Francisco Rodrigues Neto, Gisele Souza, Josildo Silva, Márcia Assis, Maria Anjos, Márcia Pontes, Regina Albuquerque, Robson Santos, Rosalba Oliveira, Sara Leôncio e Tassos Nunes. Fazendo jus à expressiva quantidade de sementes espalhadas pelo Nordeste brasileiro e estado do Pará, aproveitamos o momento para destacar que em 2020, Janiele Silva
Licenciada em matemática, moradora de Porteiras, no Ceará, brilhantemente usou a literatura de cordel para descrever a vida acadêmica do professor John Fossa. Que bom que nesse dia posso homenagear um ícone educador que viveu para pesquisar e mesmo quase aposentado, a pesquisa não quer largar. O John Fossa, minha gente, é filósofo, é professor, na educação matemática é muito mais que doutor. Teve tantos orientandos que é difícil contar, da Bahia até Belém, sem faltar o Ceará. Vou tentar em alguns versos sua vida apresentar, cito apenas alguns fatos que o fez engatilhar seu caminho no Brasil, mas é apenas meu olhar. John Fossa é americano, graduado em filosofia, tem mestrado nesse campo, daí entra a sintonia, doutor em educação matemática, é a combinação que trazia. Fossa chega no Brasil logo depois do mestrado, no ano 76, e hoje vive sossegado em Natal, no RN, como meio aposentado. Digo meio aposentado, pois não dá para entender como o saber na sua mente não para de florescer. O seu primeiro emprego, então, como professor, precisavam de docentes e assim ele atuou na faculdade ensinando política e sociologia. Parecia outro campo, mas o fez com maestria. Lá pelos anos 70, década da pós-graduação, o Fossa na UFRN mostra capacitação atuando na filosofia que é sua formação. No ano de 83 começa na matemática, ministrando disciplinas, mostrando sua didática, mas foi muito estudo para chegar a essa prática. No processo de ensino, planejar e ministrar, viver a educação fez o Fossa mergulhar no ensino da matemática, área que quis pesquisar. Na década de 90, como professor, retorna para os States, busca o título de doutor, com 4 anos retorna, o Brasil lhe conquistou. No Brasil ele continua na UFRN a trabalhar, com pesquisas em filosofia, lógica e matemática, olhe lá. E assim no PPGED foi convidado a atuar. Na UFRN, o Fossa também deixou egressos orientandos, pesquisadores formou e ensinar matemática o interesse aumentou. De um modo geral, o Fossa foi precursor da educação matemática, um grande pesquisador, pensamento evolucionista, tudo isso fez com louvor. História da matemática, construtivismo radical, também intuicionismo, tudo pesquisa final. É assim que trabalhou na Universidade Federal. O currículo é enorme e o pouco que vi me encantou. História, educação, matemática, que é a área que eu vou, por isso é meu desejo tê-lo como orientador. Cordel para John Fossa, autora Janiele Nogueira. Em tempos de pandemia, pensar no outro, se colocar no lugar do outro, faz toda a diferença. A palavra de ordem é empatia. E é nesse sentido que Fossa nos chama a atenção para 3 lições fáceis. 3 lições fáceis. Na proverbial escola da vida, o mestre novo coronavírus, SARS-CoV-2, já tem nos dado 3 lições fáceis a saber. Lição 1. O que fazemos faz diferença. Dita de outra forma, o que fazemos tem consequências. Ficou evidente que, por exemplo, o comportamento do vírus depende do nosso próprio comportamento. Também ficou evidente que os níveis de poluição do planeta e, portanto, o esquentamento global dependem do nosso comportamento. Lição 2. Dependemos uns dos outros. É claro que o rumo da pandemia depende das nossas ações coletivas e, portanto, o bem-estar de cada um depende não somente das suas próprias ações, mas também das do outro. Lição 3.
A verdade sobre os nossos líderes foi posta ao revelo. As lições são fáceis porque eram evidentes, mesmo sem a instrução ministrada pelo referido mestre. Por que então é que temos tanta dificuldade em aprendê-las? 3 lições fáceis, por Fossa, em outubro de 2020. Preview. ShockwaveSound.com